Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast, Meio de Campo, o futebol e sua história. Eu sou Diego Ambrosini, estou acompanhado aqui de Idelber Avelar. Idelber, hoje a gente tem um jogo muito interessante para falar para os nossos ouvintes, não é isso? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar de Cruzeiro 5, Internacional 4, pela Copa Libertadores de 1976, um jogo que é considerado um dos maiores jogos de futebol já realizados no Mineirão. É um programa especial para nós, porque um dos objetivos desse podcast nosso é conversar sobre futebol para além de bate-boca clubista. E a gente tem o compromisso de respeitar todos os clubes, de dar as boas-vindas a todas as torcidas. Já fizemos um jogo do Internacional, já fizemos um jogo do São Paulo, e hoje a gente vai fazer um jogo do Cruzeiro. É especial porque, como sabe muita gente que me acompanha na internet, eu sou atleticano e vou falar aqui do meu carinho, minha enorme admiração por esse que é, talvez, o maior time da história do Cruzeiro. Aí os cruzeirenses podem discutir o que acham. Mas é uma oportunidade de a gente dar as boas-vindas também para a torcida do Cruzeiro aqui no podcast e para estabelecer, digamos, de uma vez por todas, esse paradigma nosso da conversa sobre futebol sem bate-boca clubista. Maravilha. Então eu vou abrir os trabalhos aqui falando um pouquinho do Cruzeiro, né? Esse time que já tinha aí quase uma década praticamente de um timaço, né? Marcou época no futebol brasileiro. Então, esse jogo de hoje, que estamos comentando hoje, aconteceu em 76, mas desde 66 o Cruzeiro já encantava o Brasil, né? Quando ganha o título ali da Taça Brasil, o Campeonato Brasileiro da época, em cima do Santos de Pelé. E dando um baile no Santos de Pelé, né? Vencendo na Vila Belmiro 3-2, depois no Mineirão 6-2. Então foi algo que Vencendo no surpreendeu. Pacaembu, desculpa, Diego. No Vencendo no Pacaembu, Pacaembu. 3-2 e depois 6-2 no Mineirão. E Desculpa de depois novo. ao Desculpa de novo. contrário, Foi então, por primeiro favor. no Mineirão, 6-2, e E depois depois no três a Pacaembu, três a dois no dois. Pacaembu. E depois o Cruzeiro continua empilhando bons resultados em nível nacional, né? Quer dizer, vai chegar na semifinal da Taça Brasil duas vezes, depois de 67 e 68. No Roberto Gomes Pedrosa vai ser vice-campeão em 69, depois vai chegar no quadrangular final em 70, né? E depois, nos anos 73, 74, 75, vai ter excelentes campanhas também no Brasileirão, né? Chegando no quadrangular em 73, e 74, 75 vai ser vice-campeão duas vezes, né? Em 74, é, chega no quadrangular e empata, fica empatado com o Vasco em pontos, e aí força um jogo extra, né? Um jogo de desempate, que acaba acontecendo ali no Maracanã, para muitas reclamações da torcida do Cruzeiro, e o Vasco acaba sendo campeão. E em 75, a final contra o Inter, né? A gente já fez um episódio sobre o jogo Inter contra o Flu na semifinal do Campeonato de 75. O Inter ganha do Flu e depois vai jogar a finalíssima contra o Cruzeiro em Porto Alegre, no Beira-Rio, e acaba vencendo 1-0, gol do Figueroa de cabeça, né? E aquilo ficou um pouco engasgado ali na garganta dos cruzeirenses, né? E do time do Cruzeiro. E aí, poucos meses depois, né, a final foi em dezembro, e em 7 de março a gente tem esse jogo que a gente vai comentar hoje. 5-4 no Mineirão, o primeiro jogo da caminhada do Cruzeiro naquela Libertadores, que o Cruzeiro acabaria sendo campeão, né? Uma campanha também acachapante, né? O Cruzeiro, na primeira fase, no grupo, era um grupo de quatro, né, na época, né, era comum os dois times do mesmo país, os dois representantes, Inter e Cruzeiro, ficaram no mesmo grupo e dividiram com os dois representantes paraguaios. E o Cruzeiro, de 6 jogos, venceu 5, empatou 1, ganhou do Inter em 5-4 no Mineirão, ganhou do Beira-Rio depois em 2-0, meteu goleada de 4-1 nos dois paraguaios, 3-0 os dois paraguaios, né, eram o Olímpia
e o Sportivo Luquenho. Ganhou do Sportivo Luquenho no Paraguai e empatou com o Olímpia, foi o único empate. E depois passou para a fase semifinal, que era uma fase que acontecia num grupo de 3, né? Então, cada grupo com 3 times. Do lado, o grupo do Cruzeiro pegou uma chave talvez um pouquinho mais fácil, né? Com o LDU, a Liga de Quito, né? E o Aliança Lima. O Cruzeiro venceu os 4 jogos, todos por goleada, né? Deu um 7-1 no Aliança, 4-1 nos 2 times, fora de casa. E na outra chave, o River Plate teve uma caminhada um pouquinho mais difícil, enfrentando o Independiente, que era então o campeão, né, o Independiente de Avejaneda, que entrou só nessa fase, e também o Peñarol de Montevidéu. Então foi uma chave um pouco mais difícil. O River acabou empatado em pontos com o Independiente e forçou um jogo desempate que eles venceram e acabaram chegando na final. Na final precisou de 3 jogos, né? O Cruzeiro começa vencendo por 4-1 no Mineirão, depois em Buenos Aires o River ganha por 2-1, também por um jogo que teve ali polêmicas de arbitragem, né? Os cruzeirenses reclamam, mas acabaram chegando depois num jogo de desempate em Santiago e o Cruzeiro vence por 3-1 e se sagra campeão da América. Vence por Então esse 3 a jogo 2. 3-2 e se sagra campeão da América. E hoje a gente vai falar sobre o início dessa caminhada, né, Edelber? Esse Isso. 5-4. Vou passar a palavra para você para a gente começar a falar um pouquinho dos 2 times e depois da partida propriamente dita, né? Pois é isso, Diego. Eu tenho um carinho especial por esse time, porque o Cruzeiro de Nelinho, Piazza, Dirceu Lopes, e o Internacional de Falcão, Figueroa e Carpegiani foram os 2 primeiros times que me encantaram ao vivo, né? Ao vivo, que eu digo, vendo as partidas ao vivo pela televisão, criança ainda, mas muito ligada em futebol. E esse time do Cruzeiro era impossível não se encantar com ele. A trajetória que você contou muito bem aí começa em 65, né, na verdade, com o Campeonato Mineiro, a inauguração do Mineirão. Sim, não Inicia. mencionei, esqueci de mencionar que o Cruzeiro tinha sido pentacampeão mineiro nos anos 60 e depois tetra no começo da década de 70, né? Exato. Então, Em nível nacional, o ano de 66 ficou marcado por causa dessa conquista histórica em cima do Santos de Pelé. O primeiro jogo aconteceu no Mineirão e os relatos de muita gente, esse jogo não passou na televisão, viu? Os relatos de muita gente foram de que, às vezes, alguém saía do cinema ou saía de alguma reunião perguntando quanto está o jogo e a pessoa respondia: está 5-0 no primeiro tempo. E, evidentemente, todo mundo imaginava que era 5-0 para o Santos de Pelé, né? O Cruzeiro fez 5-0 no primeiro tempo desse jogo, em 66. O Santos volta, faz 2 gols, e aí o Cruzeiro sacramenta a goleada com o 6º gol. No jogo do Pacaembu, tem o detalhe interessante de que o Santos abriu 2-0 no primeiro tempo, e a delegação do Cruzeiro foi procurada pela direção do Santos no intervalo do jogo para conversar sobre a marcação do terceiro jogo, porque naquela época o saldo de gols não decidia, afinal, se houvesse qualquer tipo de vitória para cá, derrota para lá, com diferenças de gols não idênticas, isso não importava, o terceiro jogo era marcado. E aí o Cruzeiro, obviamente, se sentiu desrespeitado com aquela pretensão e voltou mordido para o segundo tempo, fez 2-2, que era o resultado de que ele precisava, e aí no final ainda entrou o terceiro gol, o Cruzeiro levantou a taça e manteve em Minas Gerais uma longa hegemonia. Essa hegemonia foi brevemente interrompida pelo Tele Santana, no Galo. O Tele ganha o Campeonato Mineiro de 1970, depois ganha o e Brasileirão de tem, 71. e tem o título do Coelho também, né? Do Tem o América. título do Coelho em 71 também, o título estadual do Coelho do América em 71, o famoso time do Jair Bala.
São mais ou menos da mesma forma como a gente fala de 2 academias do Palmeiras, existem 2 academias do Cruzeiro, né. Existe esse time que dominou o futebol mineiro e conquistou a Taça Brasil em 1966, que é o Cruzeiro de Natal, Pedro Paulo, lateral direito, Evaldo, Tostão, evidentemente, era o grande destaque, Dirceu Lopes, Piazza, e depois tem uma outra versão desse time, nos anos 70, em que já não está o Natal, não está o Evaldo, não está o Pedro Paulo substituído por um lateral direito infinitamente superior a ele, o Nelinho. Surge o Joãozinho, que vai ser o grande destaque desse jogo contra o Internacional. O Dirceu Lopes se firma como um dos grandíssimos craques do futebol brasileiro. Na minha opinião, é o jogador de alto nível mais subestimado da era moderna. Esses programas que a gente vê com frequência na internet, falando de jogador subestimado, jogador superestimado, e a listinha de jogadores subestimados, na verdade, é sempre a mesma e de jogadores não subestimados, né? Eu não acredito, por exemplo, que Rivaldo seja um jogador subestimado. Se todo mundo diz que ele é subestimado, por definição ele não pode ser subestimado, né? Mas Dirceu Lopes, sim. Esse era um gênio. Tem uma história interessante do Dirceu Lopes, que aconteceu em um jogo do Cruzeiro em São Paulo. Quem conta essa história é o Raul, goleiro, que era companheiro de quarto do Dirceu Lopes. E, de repente, batem na porta, isso em 66, batem na porta, o Garrincha, nesse momento, jogava no Corinthians, e o Raul abre a porta e é o Garrincha. Está o Garrincha plantado lá na porta, dizendo: eu vim ver o maior jogador de futebol que eu já vi. Vim conhecer o maior jogador de futebol que eu já vi. Claro, porque Pelé não conta, né? E era nesse nível que o Dirceu Lopes era tido por todo mundo, né? E ele é tido também por mim como um dos 10 maiores jogadores de futebol do Brasil da era moderna. Da era moderna que eu digo, digamos, a era que eu vi, né? Começando no comecinho da década de 70. E além do Dirceu Lopes, do Joãozinho, do Piazza e do Nelinho, esse time de 76 teve o reforço do Jairzinho, que Isso. não esteve na final de 75, que você citou. Ele não era Ele parte do time de 75 e chegou em 76 para a Libertadores. ele acaba de chegar do Olympique de Marselha, né, ele estava jogando na França uma temporada ali 74, 75, depois de fazer uma grande carreira no Botafogo. O Idelber, vamos aproveitar que você está já mencionando os jogadores, vamos fazer a escalação mesmo, A né, escalação. do time nessa partida, né. Vamos lá, então. É, O Cruzeiro, tal como boa parte dos times brasileiros naquele momento, ele se escala no 4-2-4, mas como a gente mencionou aqui no episódio sobre as táticas, o 4-2-4 é um esquema que nunca aparece em forma pura, né? Você sempre sim, tem algum tipo de reforço do meio de campo vindo do ataque. Alguém tem que recuar para dar combate. Então vamos lá. O time é Raul, Nelinho, Moraes, Darcy Menezes e Vanderlei, Zé Carlos e Eduardo, Roberto Batata, Jairzinho, Palinha e Joãozinho. O técnico é Zezé Moreira, o técnico da seleção brasileira na Copa de 1954. então Detalhes. só Vai alguns lá. detalhes sobre os jogadores, né. O Raul já estava no time desde 66, né, vai ser o mesmo Raul Plasman que depois vai jogar no Flamengo, na grande geração do Flamengo, no começo dos anos 80, e que tinha vindo do sul do país, né, começou no Atlético Paranaense, passou pelo São Paulo, e que nos anos 60 ele ficou famoso pela camiseta amarela, né, que era uma Isso. coisa que não era comum na época de ser usada, os goleiros sempre jogavam de preto, e o Raul botou aquela camiseta lá amarela, mas, eh eh, a parte isso, se garantia também, né, como debaixo das traves. E o Nelinho, grande jogador que vai ser titular na Copa de 74, depois de 78, né.
E no 74 em alguns jogos apenas, mas 78 sim, Em né? 74 ele foi titular nos 3 Nas primeiros primeiras, jogos, na primeira né. fase, né? Em É, 78 teve um jogo que o Cláudio Coutinho fez o experimento maluco de escalar o Toninho de lateral e ele de ponta direita, ou sim, vice-versa, não lembro, mas ele era o reserva do Toninho Baiano. famoso pela bomba, né? Cobranças de falta e de pênalti eram a especialidade do Nelinho e temida por todos. Mas a zaga do Cruzeiro era talvez o ponto frágil aí desse time, né? Com o Moraes, o Darcy e o Vanderlei não eram jogadores do mesmo nível dos demais, né? No meio de campo, como você falou, o Zé Carlos e nesse jogo jogou o Eduardo, né? Porque o Piazza não pôde jogar nesse jogo especificamente. Ambos ali cruzeirenses já de muito tempo também, os dois, né? O Eduardo depois, ele inclusive vai, no ano seguinte vai para o Corinthians, né? Vai fazer parte daquele Corinthians. No ano seguinte, não, um pouco mais à frente, vai fazer parte do Corinthians da democracia, né? Corintiana, no começo dos anos 80. E os quatro da linha de frente, né? O Roberto Batata, que tem uma curiosidade trágica, porque ele acaba morrendo ainda durante essa campanha, alguns meses, em maio, né, num acidente de carro. Ele era titular absoluto, né, na ponta de lança ali. O Jairzinho, na verdade, tanto ele quanto o Jairzinho trocavam muito de posição entre a ponta direita e a ponta de lança, né? E o Palhinha ali no comando do ataque e o jogador que a gente vai conversar mais a respeito hoje, que é o Joãozinho na ponta esquerda, que estava endiabrado nesse jogo especificamente, né? Os detalhes interessantes sobre esse time do Cruzeiro, como você mencionou, o Eduardo ficaria conhecido como o Eduardo Rabo de Vaca, ele, por causa daquele drible da vaca, né, que era bem típico do Eduardo, e ele também atuava de ponta direita. Acho que o Joãozinho não chegou a jogar de ponta direita no Cruzeiro, não, está sempre centralizado. Mas o Eu Eduardo era mencionei ponta direita. o Roberto Batata, na verdade, na Isso. ponta. Roberto Batata e Eduardo Rabo de Vaca jogaram os dois de ponta direita. Interessante detalhar aqui nesse jogo algumas histórias que são curiosas da trajetória desses jogadores. O Nelinho fez uma carreira brilhante no Cruzeiro até o ano de 1982, e em 82 ele faz o que naquele momento era impensável, que é trocar o Cruzeiro pelo Galo e ter uma carreira muito bem sucedida no Galo também. Lembremos que o Nelinho, em 1983, ele ganha a bola de prata como o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, de 83. Até 1986, ele joga no Galo com muito sucesso, muitos gols de falta. E outra coisa, falando de jogadores subestimados, pelo fato de o Nelinho chutar tão bem e atacar tão bem, as pessoas esquecem com frequência que ele era um marcador muito bom. Ele era excelente lateral direito na defesa. É um desses casos, como o caso do Dirceu Lopes, de jogadores que, se tivessem jogado no eixo Rio-São Paulo daquele momento, teriam tido longos períodos na seleção brasileira. Hoje, isso já mudou completamente, inclusive porque os jogadores estão todos na Europa, mas é importante lembrar para a turma mais jovem que nos anos 70 isso pesava muito porque transmitia-se basicamente o que acontecia no Maracanã. O técnico da seleção brasileira, Zagallo, depois o Coutinho, invariavelmente ficava no Rio de Janeiro, no máximo dava um pulinho em São Paulo, mas essa ideia de que o treinador da seleção brasileira fosse a Belo Horizonte ou a Porto Alegre ou a Salvador assistir um jogo é uma ideia mais recente, ela não acontecia naquele momento. Então era muito difícil. E, como a gente já destacou aqui no programa, o eixo do futebol brasileiro, a qualidade, tinha se deslocado para o eixo Belo Horizonte-Porto Alegre. Né? Muito bem.
Vamos simplesmente dar É, um só, toquezinho. Diga. rapidinho, sobre o time do Inter, né, a gente já fez um episódio especial sobre o time do Inter, né, o time é basicamente o mesmo que jogou aquele jogo contra o Flu e também depois a final contra o próprio Cruzeiro, né. O Inter jogou aqui com Manga, Cláudio Figueiredo, Hermínio e Vacaria, Caçapava e Falcão, Valdomiro, Flávio, Escurinho e Lula. O destaque é que o maestro da equipe, o Carpegiani, não estava presente nessa partida. Jogou Caçapava na cabeça de área, Falcão como segundo volante ou como meio armador e o Escurinho como ponta de lança. O É, o ataque, Escurinho que eu queria destacar, né, porque ele não joga aquele jogo, mas joga nesse, né. Valdomiro, Flávio e Lula. E Lula, sim. Né? Claudio Miro já ficou lá para trás, no ano de 73, por aí, O Flávio Minuano. 74, a partir de 75, chega o Flávio Minuano, e depois, em 76, já na época do Campeonato Brasileiro, chegaria o Dadá Maravilha, mas o Dadá não está nesse jogo. Pois bem, vamos destacar aqui o que eu tenho de memória dessa partida. Ela foi transmitida pela televisão, depois foram repetidos foi repetida a íntegra desse jogo algumas vezes, e ao longo dos anos, incrivelmente, o Brasil conseguiu perder o videotape completo dessa partida. É uma partida impressionante, eletrizante. Eram mais ou menos 65 mil pessoas no Mineirão. Os jogos da Copa Libertadores, já naquela época, costumavam ser no meio de semana, mas esse jogo foi no domingo. 3 meses, basicamente 3 meses depois da decisão do Beira-Rio, 7 de março de 1976. Detalhes sobre o jogo que vale a pena destacar. Nós tivemos, com 20 minutos de jogo, 4 gols. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o jogo estava 3-1 para o Cruzeiro. Começou eletrizante, né. Eletrizante, a torcida do Cruzeiro em estado de graça, festejando muito na arquibancada. O primeiro gol sai aos 4 minutos, uma falta na intermediária do Cruzeiro, não na intermediária do Inter, em que o Nelinho. Perdão, uma falta na intermediária ofensiva do Cruzeiro, eu quero dizer, né? Sim, sim, Uma sim. falta na intermediária ofensiva do Cruzeiro. O Nelinho se prepara para bater com aquela bomba que já era bastante conhecida de todo mundo. O time do Inter esperando que ele chutasse direto, né. O time do Inter esperando que ele chutasse direto, congregado ali dentro da área e na frente da área. O Nelinho faz o lançamento para o Joãozinho na esquerda. O Joãozinho parte para cima e faz o cruzamento. Figueroa não chega, Palhinha chega, 1-0 Cruzeiro, isso com 4 minutos de 4 jogo. minutos. E aí vai começar o calvário, a gente vai ter que destacar o calvário do Figueroa, né, Idelber, porque ele já nesse primeiro gol, ele tem ali uma falha, mas não tão Pequena falha, grave, né, uma pequena falha, mas o segundo e o terceiro depois vão ser, são colapsos completos, complicados. né, de um dos maiores zagueiros de todos os tempos, né. Então, vale sempre ressaltar, esse jogo serve para um monte de coisas, a gente vai destacar algumas delas aqui ao longo da apresentação. É, só em contraste, né, com o que aconteceu na final do campeonato de 75, onde o Figueroa dominou o jogo, né, anulou o ataque do Cruzeiro e inclusive marcou o gol da vitória do Inter por 1-0 de cabeça. Mas nesse jogo, poucos meses depois, ele, eh eh, foi Entrou em talvez um dos colapso, grandes responsáveis, né, pelo entrou em resultado, pelo colapso. menos pelos primeiros gols, né. Serve para destacar, né, Diego, uma obviedade que às vezes as pessoas se esquecem, né, que é impossível avaliar o nível, a trajetória, a excelência de um jogador baseada em uma partida, né. Imagine alguém ver esse jogo do Cruzeiro com o Inter, tendo vindo de Marte, e alguém lhe dizer:
esse cara aí, esse Figueroa, é o maior zagueiro central do mundo hoje. Quer dizer, não faria o menor sentido, né? Mas ele É. era. Só que Aham. nessa partida, ele teve uma performance lamentável. Foi assim, foi uma coisa tremenda, né? Então Aos o primeiro gol acontece aos 10, aos 4 e logo aos 10 vem o segundo gol, né. Que é o gol do Joãozinho, né? O Joãozinho faz a jogada do primeiro gol, dá assistência, um cruzamento para o Palhinha, e no segundo gol, ele recebe a bola em uma matada ruim do Figueiredo, de novo o lançamento do Nelinho, né? O Joãozinho é o grande destaque desse jogo, mas o Nelinho fez uma partida soberba também, absurda. E essa sim veio lá da intermediária defensiva do Cruzeiro, lançamento por cima, que o Figueroa simplesmente mata no peito para o Joãozinho, né? E o Joãozinho bate de primeira, a bola quica, né? O Figueroa mata no peito, ele espera a bola quicar, ele pega de bate pronto, de perna direita, e faz o 2-0 com 10 minutos de jogo. Um detalhe aqui, deixa eu aproveitar antes que eu me esqueça, sobre o Joãozinho, e ele é um ponta-esquerda ambidestro perfeito. Ele era destro, nominalmente destro. Quando ele chutava, quando ele batia falta, por exemplo, a falta que ele bateu para ganhar o título da Libertadores de 76, ele bateu de perna direita. Ele era destro. Só que ele tinha uma capacidade tremenda de driblar para fora, tinha uma perna esquerda muito boa e cruzava muito bem com a perna esquerda. O cruzamento que dá origem ao primeiro gol do Cruzeiro, do Palhinha, é um cruzamento de perna esquerda. Então ele era um ponta esquerda destro que driblava preferencialmente para fora. Ele driblava preferencialmente para a esquerda, porque carregava a bola com a perna esquerda com muita facilidade. Esses são jogadores que eu cresci vendo. Eu tive o privilégio de crescer vendo toda semana. O Joãozinho continuou a carreira dele até bem entrados os anos 80. Não sei a data exata que ele sai do Cruzeiro agora de memória, mas em 83 ele estava no Cruzeiro ainda. Então, 2-0 com 10 minutos de jogo. E a torcida do Cruzeiro eufórica, né? E o Inter meio que timidamente ali troca uma bola. A bola chega no Caçapava, no meio do campo, na intermediária do Cruzeiro. O Caçapava estica, é uma troca de passes lateral, né? O Caçapava passa a bola para o Lula acerta um tirambaço, eu não colocaria culpa no Raul nesse gol, Não, esse foi um golaço, né, um um golaço, né? chutaço, assim, do meio da rua, 30 metros, 40 metros, Isso. e entra no ângulo, né. E ali anuncia-se uma outra coisa, diferente daqueles jogos clássicos entre Internacional e Cruzeiro nessa época, né? Porque eram jogos muito disputados, muito brigados e, em geral, com placar mais baixo. Né? A final de 75 foi 1-0, os jogos anteriores que eles tinham tido também eram jogos de placar baixo. Nesse jogo já se via que seria outra coisa. Né? E aos 21 minutos, o É, Joãozinho faz o mais um gol gol. do Inter, só para marcar, foi aos 14, né, o Isso, aos 2-1. 14. E aí vem aos 21 o terceiro Aos do 21, que é uma Cruzeiro, saída de bola do Figueroa. O também Figueroa está terrível. simplesmente dando um passe, É, né? Um passe de menos de 10 metros, talvez. O passe era para o Caçapava. O passe foi muito mal dado, há que se dizer que o Caçapava não tem culpa muito nessa ruim. história. O Joãozinho se antecipou e partiu para cima do Figueroa. E partiu para cima do Figueroa e deu aquele drible da pedalada, só que a pedalada sem avançar, né? Assim, ele no mesmo lugar está pedalando, o Figueroa não sabe para onde ele vai. Tinha boas razões para não saber, porque, como eu disse, o Joãozinho era totalmente ambidestro. E o Joãozinho corta para fora e faz um golaço de perna esquerda. A batida firme, ele faz esse gol de perna esquerda.
Ele dribla com a direita, né, corta para Isso. fora e já Corta. quase sem ângulo ali na linha da pequena área, ele chuta cruzado, o Manga tenta fechar o ângulo, né, o canto, mas ele chuta no outro ângulo, né, então também É. foi um golaço também, né. E E aí aí, 3-1, né. 3-1, tudo indicava que era um jogo que o Cruzeiro iria comandar. Esse time do Cruzeiro não costumava perder a liderança de jogos que ele estava liderando. Não era um time que levava muitas viradas. Mas, aos 39 minutos do primeiro tempo ainda, o Lula faz uma jogada pela ponta esquerda. Há que se dizer que o Lula, naquela jogada, não bate o Nelinho, ele bate o Moraes, Sim, que estava por na baixo das cobertura do Nelinho, pernas por inclusive, né, baixo das pernas, isso. né. E cruza, o Valdomiro completa, Na marca do pênalti mais ou menos, né, e faz o isso, gol. 3-2, termina o primeiro tempo, um negócio inacreditável. E no intervalo do jogo, o Minelli troca o Cláudio pelo Valdir. O Cláudio já tinha levado um cartão amarelo por uma pancada no Joãozinho. O Cláudio conta, Cláudio Duarte, que depois seria técnico, né? O Cláudio Duarte conta que ele tinha dado essa pancada no Joãozinho e tinha dito: olha, se você continuar, você vai me tirar do jogo. E o Joãozinho retrucou: se você continuar dando pancada, você vai me tirar do time. E segundo o Cláudio, esse detalhe eu não me lembro, eu lembro de vários detalhes desse jogo, esse detalhe eu não me lembro. O Cláudio disse que o Joãozinho foi jogar mais para dentro, depois que levou essa porrada. Em todo caso, como o Cláudio já estava amarelado e tinha tido também um problema no joelho, o Valdir era um marcador melhor que ele, o Cláudio atacava melhor que o Valdir. Entra o Valdir para tentar parar o Joãozinho. Mas o Joãozinho continua endiabrado ao longo desse segundo tempo. Só que Mas antes. no Diga. começo do segundo tempo, o Inter acaba se recuperando na partida, né. Exatamente. Antes da segunda parte do espetáculo do Joãozinho, acontece outra coisa que é muito insólita, que é um gol contra do Zé Carlos. Um gol contra no qual ele tem toda a culpa. Era um cruzamento vindo da direita. Não me lembro se quem cruzou foi o Valdomiro, acho que sim. A bola vem da direita, ele se antecipa para cortar e faz um golaço contra. Né? Assim, é daqueles gol contra que 100% da culpa foi de quem fez mesmo, porque, né, tem gol contra que o sujeito não tem muita culpa. E ali, de repente, 3-3, um jogo que parecia dominado, que parecia ganho, o Inter tinha reagido e E ainda vai ter um complicador logo depois, né, Idelber, porque exatamente. o O Figueroa Palhinha, vai provocar o Palhinha reage e o juiz só expulsa o Palhinha. o juiz só expulsa o Palhinha, como era muito comum Uhum. naquela época, né, em que o sujeito recebe uma porrada, revida, o juiz só vê o revide e expulsa só quem revidou e não quem deu a primeira porrada. Isso era bastante comum. A arbitragem do jogo era argentina, era uma arbitragem, digamos, supostamente muito boa, muito profissional, etc. Mas ele só vê o revide do Palhinha. Tem uma história anterior que o Figueroa teria dito que quebraria o nariz do Palhinha. Os jogadores do Inter que jogaram com o Figueroa negam a história, enfim, é um disse-me-disse. O fato é que, mais ou menos aos 10 minutos do segundo tempo, o Palhinha é expulso. O Cruzeiro continua o jogo com 10 em campo e com a partida que vinha ganha 3-1, por 2-0, depois por 3-1. Luiz Pestarino é o nome do juiz. É, o Cruzeiro se vê com o jogo empatado. Né? Mesmo com 10, esse gol do Zé Carlos contra
que o empate do Internacional foi aos 6 minutos. E aos 18 minutos o Joãozinho faz outro gol. Esse jogo realmente foi o jogo do Joãozinho. Sim, sim. Essa é o único momento importante do jogo que a gente vê o Jairzinho fazendo uma jogada, né? A jogada é do Jairzinho, ele estica a bola no ponto futuro para o Joãozinho chega, encobre o Manga, pé direito, um golaço também. Esse é o 4-3, que acontece aos 18 minutos do segundo tempo. O Inter voltaria a empatar a partida com um gol do Ramon, que tinha Que entrado entra no no lugar lugar do do Cássio. Flávio. Exatamente. Né? É uma bola que vem de cabeça do Escurinho. Né? O Escurinho escora de cabeça e o Ramon chega e completa aos Quase 25, embaixo das traves ali, com quase gol embaixo das vazio, né? traves, Né? 4-4. Então fica 4-4, né? E o Cruzeiro com um jogador a menos. O Cruzeiro Né? com um jogador a menos praticamente todo o segundo tempo. O Né? segundo tempo, sim. E aos 40 minutos, o Joãozinho faz outra jogada incrível pela ponta esquerda, passa pelo Valdir, dá um drible assim desconcertante, ganha a dianteira do zagueiro e sofre o pênalti. Pênalti também indiscutível, um daqueles pênaltis que o sujeito comete porque foi driblado e qualquer tentativa de voltar na bola vai gerar um calço no atacante. E o Nelinho é designado, obviamente, para bater, era o batedor de pênalti do time. O Nelinho sente, nesse momento, uma certa pressão, claro, né? Manga no gol. O Manga tinha fechado o gol na final de 1975 e o Nelinho bate firme no canto. Ele Ele, corre para a bola. ele Diga. conta depois em entrevista, né, que ele tinha o costume de olhar fixamente os goleiros para desconcentrar os goleiros antes de Isso. bater os pênaltis, né? Mas nesse dia era o Manga que estava lá, ele falou: "Eu não vou nem olhar para a cara dele", né? Baixou a cabeça e aí só na hora ele percebeu que o Manga caiu, se não me engano, para a direita e ele bateu na esquerda, conseguiu Isso. colocar do outro lado, né? Isso. Mas, Isso. mas tava, quer dizer, o Mineirão inteiro estava nervoso ali daquele jogo, o jogo eletrizante, o Cruzeiro com uma a menos, a memória da derrota na final do Campeonato Brasileiro, né? É. Mas ao fim das contas o Cruzeiro acaba saindo vencedor com esse pênalti do Nelinho. E É, resumindo, o Joãozinho ele faz 2 gols, dá uma assistência e sofre esse pênalti dá no duas quinto gol. assistências. 2 assistências? Dá O duas primeiro, assistências. Ele né? dá assistência do gol do Palhinha, Do primeiro, ele faz o segundo gol, né? sim. Ele faz o terceiro gol Uhum. e Eu acho que é só uma mesmo, espera pelo que eu lá. lembro. O gol do Palhinha, É a primeira assistência dele. Depois, o segundo gol do Palhinha foi o erro ali do Figueroa na matada do peito, né? Aí o terceiro gol do Joãozinho, também o outro erro do Figueroa no passe, né? é, E o quarto é do Joãozinho também, né? Na tabela com o Jairzinho. E o quinto é o pênalti, que aí foi o Joãozinho isso. que O sofreu. Joãozinho que fez a jogada. É isso. São É, duas assistências, uma assistência, 2 gols e a jogada do pênalti. isso. É, o que é curioso, que a gente poderia já ir levantando como temas importantes para a discussão, é a seguinte: em primeiro lugar, a questão do coletivo versus o individual, porque a gente tem, tanto eu como você, a tendência e a escolha, digamos, de enfatizar muito a questão coletiva, tática, né? É uma marca do podcast, essa preocupação com a história das táticas, mas também é necessário dizer que a turma que enfatiza a individualidade tem o seu naco de razão também, porque esse, por exemplo, é um jogo que foi decidido por uma individualidade, né, do Joãozinho especialmente, mas também pela individualidade do Nelinho. Ou seja,
E Enquanto pela que aquele individualidade negativa do Figueroa também, né. Então, tanto exatamente, do lado positivo exato. do Joãozinho, quanto o Figueroa com as falhas que ele teve, né. São falhas individuais Exato. e são momentos de genialidade individual. Então essa partida é um pouco diferente da partida que a gente fez do próprio Internacional, como a vitória do Internacional sobre o Fluminense, porque naquela partida a chave para entendê-la é tática, é coletiva, né? Era o Fluminense encarando um tipo de futebol com o qual ele não estava acostumado. Neste caso aqui, da partida de 76, entre Cruzeiro e Inter, a gente poderia falar da tática, mas ela é secundária em, em comparação com o brilho, né, tremendo da genialidade de certos jogadores. Esse é um dado. O outro dado que seria interessante também a gente destacar é o seguinte: em que momento um jogaço 5-4 vira uma pelada? Porque É, essa é uma discussão sempre curiosa, na medida em que, para quem está começando a assistir futebol, eu vivo isso muito aqui nos Estados Unidos, porque para um, um americano, a ideia de assistir um jogo de 90 minutos que termine 0-0 é pesadelo, né? E a gente tem vários exemplos de partidas que terminaram 0-0 e que foram espetaculares de assistir, né? E há outras que é, terminaram 5-4, 4-3, 6-4 e que foram peladas, né? A gente tem um exato. exemplo muito recente. Anteontem aconteceu um jogo com esse mesmo placar, 5-4. Itália 5, Israel 4. Mas ninguém diria que foi um grande jogo. Foi uma pelada, né? Quer dizer, Exato. erros grotescos, né? E essa partida, para mim, ela tem as duas coisas. Ela é um jogo É, extraordinário, né? A torcida do Cruzeiro tem toda a razão de sentir muito orgulho desse time, mas também é verdade que o placar de 5-4 acontece por causa de erros grotescos de jogadores muito, muito bons. Quer dizer, o curioso desse jogo é que quem faz os desastres não são Moraes, Darcy Menezes, Hermínio, não são esses jogadores mais limitados, né? Quem comete as grandes falhas são craques absolutos, né? Figueroa, Zé Carlos, que faz um gol contra, Zé Carlos do lado do Cruzeiro, né. que depois seria campeão brasileiro com o Guarani de Campinas, né? Esse é o Uhum, Zé Carlos. Zé Carlos jogava, sim. como a gente diz hoje em dia, jogava de terno. Jogava de terno. Era uma elegância absurda, um passe de uma qualidade extrema. Então, esse jogo tem todas essas características. É bom lembrar que a gente tem uma posição um pouco crítica aos simplismos dos dois lados, né? A galera que diz que só o futebol de antigamente que era bom e a galera que diz que, enfim, que o Pelé jogava contra pedreiros. Evitemos né, esses extremos meio bestas, né? Porque da mesma forma como a gente pegou aqui um jogo extraordinário, a gente pode citar jogos do mesmo ano, inclusive às vezes das mesmas equipes, que Inclu foram e 2 sofridos. timaços, né, É, 2 timaços, né. 2 timaços, exatamente. No entanto Outro detalhe que eu esqueci de mencionar, Diego, que é importante mencionar, que é o Vanderlei, que é o lateral esquerdo do Cruzeiro, é um dos recordistas em participações da história do Cruzeiro, né. na história do Cruzeiro. Ele Seis atravessa todas as duas academias, né? Academia do mais Médici, de 600 jogos pelo mais Cruzeiro. de 600 jogos pelo Cruzeiro. O Vanderlei era um bom lateral. Aqui a gente teria que fazer uma distinção entre o Darcy
Menezes e o Moraes, por um lado, e o Vanderlei pelo outro. Moraes e Darcy eram zagueiros muito violentos, muito violentos. O próprio Nelinho conta histórias, conta com bom humor, não no sentido de difamar o colega, mas conta com bom humor, história das presepadas do Moraes, que às vezes eles diziam: Nelinho, você precisa ir lá marcar o Moraes. Era uma zaga limitada, né? E muito violenta, muito violenta. No Campeonato Mineiro de 76, por exemplo, o Reinaldo e o Marcelo, Reinaldo especialmente, saem de campo sangrando, com dente faltando, enfim, era pauleira. O Vanderlei era diferente. O Vanderlei era um zagueiro, era um lateral elegante, me lembra um pouco o Everaldo, um zagueiro, um lateral elegante, firme, não genial, não grande chutador, não grande apoiador, mas um lateral muito, muito confiável. O Vanderlei tem também a história trágica, que é a final da Libertadores de 1977. O Cruzeiro conquista a Libertadores de 76, sem dúvida, um dos maiores times da história da competição, conquista com sobras, e chega na final de 77 contra o Boca Juniors. E a disputa de pênaltis vai para a última cobrança. O Cruzeiro tinha convertido todas as suas cobranças. O Boca Juniors tinha convertido todas as suas cobranças. E a última cobrança é do Vanderlei. E o Vanderlei erra esse pênalti. E ali inicia-se, digamos, um processo de, eu acho que de esquecimento, na verdade. Não é que nem que ele tenha sido vilanizado necessariamente, mas ele vai sumindo, né? Ele vai sumindo. Depois ele ficaria conhecido em Belo Horizonte pelo seu carrinho de pipocas no Parque Municipal. Era um carrinho de pipocas um pouquinho mais equipado, assim, tinha pizza e tal. Mas, enfim, ele passa um bom tempo da vida ali, no Parque Municipal, vendendo pipocas e tal. É uma dessas histórias que, enfim, é interessante contar porque diz um pouco sobre o que é o futebol, como terminam alguns jogadores de futebol, como uma jogada pode definir, né? Pode definir o rumo da vida de um jogador. E, então, vamos fechar por aqui? Quer mencionar mais alguma coisa? Vamos fechar por aqui. Você fez esse queria... resumo aí final, né, dos 3 pontos para destacar. Isso. O Cruzeiro, claro, para completar, para repetir o que você tinha dito, venceria a Libertadores e coroaria uma campanha fantástica. Então, maravilha. Valeu, Idelber, por mais esse bate-papo, destacando esse timaço do Cruzeiro, esse grande jogo contra o Inter, né? 5-4, um jogaço e com algumas falhas também importantes ao mesmo tempo. E vamos ficando por aqui. Pessoal que nos acompanha, muito obrigado aí pela audiência. Estamos toda sexta-feira aqui na plataforma do Meio, né, com o nosso meio de campo, o nosso podcast Meio de Campo, o futebol e sua história. Não esquece aí de compartilhar com os amigos, né, jogar a palavra para que o nosso podcast possa alcançar cada vez mais pessoas, né? E deixa seu like e muito obrigado. E voltamos numa próxima, não é isso, Idelber? É isso. Um abração para todo mundo e até a próxima. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, o
Uma História Sem Fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos, já disponível no Meio Primo.